Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra de Deus ao seu coração. Hoje você está vendo que eu estou num cenário diferente. Estou aqui no escritório, onde eu trabalho, nesse órgão para conscientização missionária Ceifeiros em Chamas. Resolvi hoje gravar o meu vídeo daqui, para que mudar um pouco o cenário. Bom, hoje a palavra que eu tenho no meu coração era uma palavra que Deus já havia falado comigo, mas um dos inscritos do meu canal, um amigo meu, Américo Varela, lá de Guaianazes, ele sugeriu que eu pregasse nesse tema, neste versículo. E eu já estava, na verdade, com isso em meu coração. Então, se você que me assiste tiver alguma passagem ou versículo da Bíblia que você gostaria de ver eu falar, por favor, deixe nos comentários aí qual passagem da Bíblia você gostaria que eu pregasse. Não te prometo que vou fazê-lo, mas havendo a inspiração de Deus, com certeza farei. O texto de hoje está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, já no final da sua carta, e no versículo 10. Eu vou ler o versículo todo, mas o importante é só a parte B do versículo. Diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Essa é a última parte que eu gostaria de frisar. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém? Ser e estar no reino de Deus, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesses poucos minutos. O homem, ele foi criado com sentimentos. O homem foi criado assim, faz parte do ser humano ter sentimentos. O homem é um ser trinitário, corpo, alma e espírito. E ele tem sentimentos nesses três níveis de consciência. Obviamente ele sente na sua carne, na sua pele, no seu interior, quando algo está errado. Ele sente também na sua alma, no seu sentimento, quando ele tem o seu sentimento ferido, como dizem por aí, às vezes uma palavra duramente proferida dói mais do que um tapa na cara. E o homem também tem sentimentos no seu espírito, principalmente quando esse espírito está distante de Deus. Ele chora por Deus, ele quer Deus, ele deseja estar com Deus. Nós costumamos dizer que homem que é homem não chora, mas isso não é verdade, isso é uma mentira. Ninguém tem sangue de barata. Então nós sentimos sim no corpo, sentimos sim na alma e sentimos sim também no espírito. E principalmente quando a nossa alma é atingida, o nosso sentimento, a parte da nossa mente, do nosso psicológico, nós temos duas atitudes para com isso. Ou você recebe e assimila aquilo que você recebeu, e aí a grande questão é o que você vai fazer com isso, ou você cria uma barreira e rejeita aquilo, Você cria uma casca para não assimilar aquilo de mal que você recebe. A não ser que você seja um psicopata. Psicopata, ele não tem empatia, ele não tem estima por ninguém, ele não tem nenhum tipo de sentimento. Bom, o texto que nós lemos, Paulo está escrevendo aquilo que seria talvez a sua terceira ou quarta carta aos Coríntios. 2 delas chegaram até nós e 2 se perderam.
Então ele chega no final da sua carta e ele está muito, como posso dizer, interessado em falar de suas credenciais, porque ele tem sido desrespeitado pela igreja de Corinto. A igreja de Corinto não está tratando Paulo como ele merece ser tratado. Estão duvidando do seu chamado, estão duvidando da do fato dele ser apóstolo, estão duvidando de sua presença fraca. Tudo isso está inserido dentro da segunda carta aos Coríntios. Então Paulo, quando ele se dirige nessas palavras, parece que ele está querendo dar uma carteirada na igreja, mas não é bem assim, porque chega a hora que você precisa falar a respeito da sua intimidade com Deus. Quando o seu caráter é colocado na lama, quando o seu caráter é questionado, é preciso que você fale quem você é em Deus. É preciso que você mostre as suas credenciais. E é isso que Paulo está tentando fazer. Com muita humildade, ele começa dizendo: não convém gloriar-me. Eu sei que eu não tenho que ser metido. Eu sei que eu não tenho que falar as coisas que eu faço, que eu tenho, que eu sou. Paulo, ele possuía experiências lindas com Deus. Paulo possuía uma intimidade que era só dele e de Deus. Assim como nós possuímos também. Nós que fomos chamados, possuímos a nossa particularidade com Deus. Isso é de cada um. Eu tenho a minha, você tem a sua. E Paulo tinha a dele. E Paulo começa a dizer: olha, eu conheço um homem, se na carne não sei, se fora da carne não sei, Deus o sabe, que Deus lhe revelou coisas extremamente espirituais, coisas inefáveis, que ao homem não é lícito dizer. Levou ao terceiro céu. Paulo estava falando dele mesmo, mas com muita humildade na terceira pessoa. Paulo está falando das suas experiências com Deus. Eu tenho experiências com Deus para contar. Você tem as suas experiências com Deus para contar. Mas nós devemos nos lembrar, e Paulo faz questão de frisar isso daqui, que Deus havia enviado a ele um espinho na carne. E esse espinho tinha sido enviado pelo próprio Deus. Paulo sabe disso. Paulo não espiritualiza dizendo que foi Satanás. Foi Deus que permitiu o espinho na carne dele, para que ele não ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse com as magníficas revelações que Deus havia lhe dado. Um espinho na carne é algo que, quando entra na nossa epiderme, nos causa muito incômodo, porque é um corpo estranho a nós, não pertence ao nosso corpo, e incomoda muito. Enquanto esse espinho não é tirado, você sempre ficará e será incomodado por esse espinho. E isso incomoda Paulo. E Paulo ora por 3 vezes para que esse espinho fosse tirado. Mas o espinho na carne de Paulo era necessário. Era necessário para que ele não se exaltasse. Quando César saía em suas comemorações nas ruas de Roma, em sua biga, diz a história que ia um servo, um escravo, atrás dele, que colocava a coroa de louro sobre a sua cabeça, e a esse servo era dada a incumbência de, quando ele passava no cortejo, e todos na rua o saudavam, o reverenciavam, o aplaudiam, esse servo tinha a incumbência de
sussurrar ao pé do ouvido de César a seguinte frase: lembra-te de que também és homem. Lembra-te de que também és mortal. Para que César não se exaltasse, para que César não achasse que era Deus. Muitas vezes, os espinhos em nossa carne, eles vêm sussurrar em nossos ouvidos que nós somos mortais, que nós somos dependentes de Deus. O que eu aprendo com esta palavra? Eu aprendo que o conselho que Paulo deixa é o seguinte: eu me glorio nas minhas fraquezas. Paulo conseguia se gloriar quando estava fraco. Vocês estão duvidando do meu chamado? Vocês estão duvidando da minha presença de espírito? Vocês não me aceitam como profeta de Deus? Tudo bem. Quer saber? É isso mesmo. Eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Eu sinto prazer quando sou injuriado, e quando sou perseguido, e quando sou angustiado, desde que tudo isso seja por amor a Cristo. Não sou eu, mas é Cristo em mim. É isso que vale, é isso que importa no final das contas, é isso que vai importar no final da jornada. Paulo, então, entendeu um segredo para a vida cristã. Que segredo é esse? O segredo é que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais eu sou fraco, mais o poder de Deus se manifesta em mim. Quanto mais eu sou dependente de Deus, mais o poder de Deus e o próprio Cristo se mostra em mim. É como se Deus dissesse: você é meu. É como se pertencêssemos a Deus. É como se Deus quisesse aparecer mais em nós. O poder não vem naquilo que você pode fazer, mas sim naquilo que Deus pode fazer por você. Paulo entendeu isso. Ele era instruído. Paulo era preparado. Mas Paulo entendeu que o poder pertencia a Deus. Às vezes, quando eu me preparo para pregar em um lugar, e quando eu vejo que eu consegui ir a fundo no assunto que eu vou trazer, e quando eu me sinto preparado, e quando eu oro e jejuo, e parece que nada vai me deter, parece que eu vou subir no púlpito e Deus vai bradar dos altos céus. Eu sinto essa confiança e essa convicção. Mas, geralmente, quando acontece isso, o resultado não atende à altura das minhas expectativas. Geralmente, eu fico frustrado. Mas existem outras vezes que eu me sinto inseguro, que eu sinto insegurança na hora de falar. Parece que o branco está logo à porta. E a impressão que eu tenho é de que eu não vou conseguir passar aquilo que eu preparei. Ou de que o que eu preparei não foi o suficiente. Nessas vezes, na maior parte delas, Deus, Ele sempre me surpreende. A coisa vai além das minhas expectativas. Qual é então a diferença? É que quando eu me sentia preparado e capaz, parece que eu estava fraco. Mas quando eu me sentia fraco e inseguro, parece que Deus agiu em mim, através de mim e apesar de mim. Bendito seja o nome do Senhor. É essa a razão que Paulo entendeu. Foi isso. O sentimento não é agradável e a expectativa se revela baixíssima.
então Deus trabalha através disso. O que Paulo aprendeu? Paulo aprendeu que a graça basta. E é isso que nós precisamos aprender também. A graça é suficiente. A graça é suficiente na minha e na sua vida. Se não mereço o favor, todo o resultado conquistado não deve ser meu também. Não me pertence, pertence a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pertence a Cristo. E com isso eu não estou dizendo que nós temos que começar a trabalhar na omissão, na complacência. Não, se é assim, então eu não vou me esforçar. Jesus, uma certa vez, disse que quando fizerdes tudo o que foi mandado, considerem-se servos inúteis. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que diz respeito a nós fazer. Mas o mover, ele é de Deus e ele move mesmo nas nossas fraquezas, mesmo na nossa incapacidade, mesmo na nossa insegurança. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, então, termina o seu argumento com a seguinte conclusão: porque quando estou fraco, então sou forte. E aqui entra o ser e estar no reino de Deus, que é a essência daquilo que eu quero transmitir hoje. É muito importante que aprendamos isso. Estar é um estado temporário. Estar é algo passageiro. E isso se refere à nossa fraqueza. Sou em carne composto de fraqueza. Você também é carne e é composto de fraqueza. Nossa fraqueza, ela é passageira, ela é temporária. Não há nada em nós que seja digno de amor. Somos passageiros nessa terra, assim como passageira é a nossa fraqueza. Mas ainda assim Deus nos ama. Deus nos ama em fraqueza. Deus nos ama quando atingimos os pícaros da glória, o alto da montanha. Mas Deus também nos ama quando estamos lá no vale, quando caímos nos buracos da vida. Deus nos ama também ali, bendito seja o nome do Senhor. A graça dele nos acompanha. A graça dele nos acompanha em momentos de alegria e em momentos de fraqueza. Em momentos onde achamos que somos invencíveis e em momentos que nos sentimos derrotados. Bendito seja o nome do Senhor. Nos acompanha em momentos de tristeza, em momentos de pesar, em momentos de solidão. A graça de Deus nos acompanha quando nós temos tudo e quando nós temos falta de tudo. A graça de Deus nos acompanha. A graça de Deus está sempre conosco. Bendito seja o nome do Senhor. O importante é que esse estado de fraqueza define a minha força. Define quem eu sou em Deus. Define o seu ser. O meu ser. O nosso ser. Quem somos é a nossa identidade. Essa é a sua capacidade inerente. É a sua particularidade em Deus. É o que você é. É isso que somos. É quem você é. E o que você é definido pelo que você não consegue, pelo que você não pode, pelo que você não tem. Em suma, o que você não é. É nisso que é definido. O segredo é o mesmo que João Batista descobriu. Importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista já sabia disso. O segredo é aquilo que Jesus veio revelar. Vocês não precisam ver a Deus.
vocês só têm que ver a mim, porque eu vim aqui para mostrar o rosto de Deus nessa terra. Eu vim aqui para revelar o caráter de Deus nessa terra. E não importa o que eu sou, mas o que Deus é em mim. É a mesma coisa que Paulo descobriu, de que quando ele está fraco, ele é forte. E esse é o segredo que quero transmitir para você no dia de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Sentimentos. Todos nós temos sentimentos. Mas Paulo, em outra carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus. Então eu percebo que Jesus, antes de descer à terra, ele teve um sentimento. Deus teve um sentimento. E ele se esvaziou para que nós pudéssemos conseguir a vida eterna. Então, se Deus se esvaziou para que nós pudéssemos ter tudo, o segredo para que nós possamos ter tudo em Deus é nos esvaziarmos também de tudo e de todas as coisas. Esvaziarmos até mesmo do nosso ser, para que Ele possa aparecer em nós, para que nós possamos ser fortes, mesmo estando fracos. Bendito seja o nome do Senhor. O estar aqui é passageiro. Ele vai passar. Suas fraquezas passarão. Mas o que você é em Deus permanecerá eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Quando te diminuírem, lembre-se, isso é passageiro. Quando não te reconhecerem, lembre-se, isso é passageiro. Quando não te convidarem, lembre-se, isso é passageiro. Quando não derem valor ou razão às suas palavras, lembre-se, isso é passageiro. Quando te insultarem de qualquer forma, lembre-se, isso é passageiro. Bendito Deus. Agora, tudo isso vai acontecer com você e acontece conosco para que Deus apareça em nós. E quando Deus aparece em nós, isso é apenas um vislumbre daquilo que acontecerá na eternidade. Porque lá na eternidade, nós, por todo sempre, pelos séculos dos séculos, refletiremos a glória de Deus. Foi para isso que fomos criados e esse será o nosso futuro. Então precisamos começar, a partir de hoje, refletir a glória de Deus. Menos de nós e mais dele. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.